A nossa jornada da informação continua comigo. Vamos ver o que foi notícia mundo afora, começando com a NASA, que vai divulgar um relatório sobre vida extraterrestre. Essa foi uma resposta da Agência Aeroespacial Americana, depois que um ex-militar da Força Aérea disse ao Congresso que os Estados Unidos escondem os destroços de uma nave alienígena junto com os corpos de pilotos vindos de outro planeta. E você vai ver também Donald Trump indiciado pelo crime de conspiração por causa do atentado contra o Capitólio em janeiro de 2021. O que a acusação muda na corrida eleitoral do ano que vem? Veneza, a cidade mais visitada da Itália, pode entrar para a lista de patrimônios da humanidade que estão ameaçados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. Jovem Pan Internacional. Mais de 40% dos americanos acreditam em extraterrestres. A pesquisa foi divulgada na véspera da audiência em que um ex-integrante da Força Aérea dos Estados Unidos declarou que o governo esconde os destroços de uma nave vinda de outro planeta e restos mortais de um alienígena. O levantamento realizado pelo Instituto Ipsos também descobriu que 1 a cada 10 entrevistados disse já ter visto algum objeto voador não identificado. 10% da população americana são mais de 33 milhões de pessoas. Estatisticamente falando, pelo menos a conclusão da pesquisa coincide com o mapa feito pela National UFO Reporting Center, uma organização civil sem fins lucrativos que se dedica a anotar fenômenos supostamente ligados a aparições de extraterrestres. Regiões americanas com maior concentração de moradores têm o maior número de avistamentos. Saber se existe vida inteligente fora da Terra e se somos visitados por seres de outras galáxias fomenta a curiosidade humana e alimenta a ficção desde sempre. Quem reacendeu a discussão foi um ex-militar. E não foi qualquer um. David Gersh era da inteligência da Força Aérea. Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, onde os convocados têm de jurar dizer a verdade, o oficial garantiu ter informações de que autoridades recuperaram um OVNI e o que sobrou dos pilotos a bordo. Eu prefiro usar o termo não humanos. A tal relíquia estaria escondida em algum lugar super secreto. Tanto ano passado quanto em 2021, o mesmo ex-militar protocolou pedidos para que informações sigilosas do tipo fossem abertas ao público. David Gersh defende a ideia de que a ciência poderia realizar uma espécie de engenharia reversa com os destroços, ou seja, desmontar o que sobrou do disco voador, descobrir como foi feito e criar uma cópia. Mas será que daria certo no mundo real? Com a resposta, Salvador Nogueira, jornalista especializado em ciência. Uma coisa é engenharia reversa no âmbito da indústria, segredo industrial, tudo bem. Você está lidando com uma tecnologia que pode ser um pouquinho mais avançada que a sua, você vai lá espionar e vai fazer engenharia reversa. Outra coisa é você imaginar um troço que vem de anos-luz de distância, com uma civilização que deve estar muito mais evoluída que a gente, e fazer essa engenharia reversa. Agora, antes disso ainda tem um outro problema, né? Quer dizer, não é só que a engenharia reversa é incrível, a história toda é inacreditável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que ele diz, até porque a história é notoriamente parecida com muitos rumores e boatos que já circulavam no âmbito da ufologia, a coisa do disco voador que o Mussolini teria entregado para os Estados Unidos, são coisas que nos círculos da ufologia, o pessoal mais que ouve qualquer dessas histórias e compra pelo valor de face, eles aceitam. E é meio estranho o cara da inteligência que vai lá e diz, olha, teve tudo isso aí, mas eu só ouvi dizer de outras pessoas dentro do Pentágono, mas eu não vi nada, eu não tenho documento de nada, eu não tenho prova de nada, eu só ouvi falar. Complicado, né? De tempos em tempos, deputados e senadores americanos discutem os riscos destas imagens serem de tecnologia não dominada pelos Estados Unidos. As Forças Armadas jamais esconderam relatos de pilotos a bordo dos mais sofisticados aviões supersônicos, que não conseguiram alcançar aparelhos que haviam invadido o espaço aéreo. O
Pentágono, por sua vez, é bastante cauteloso em classificar os fenômenos como perseguição a alienígenas. O temor real de Washington é se tratar de uma aeronave de algum país hostil e cuja capacidade de ataque seria muito superior. Mas tem uma série de fenômenos muito curiosos, alguns conhecidos, mas que nem sempre a pessoa identifica, e outros que podem muito bem ser desconhecidos, que podem reproduzir eventos que a gente possa associar com espaçonaves e de repente não é. Por exemplo, tem um fenômeno muito comum, conhecido como raio globular. Então, assim, é como se fosse um raio, uma descarga elétrica na atmosfera, mas ela forma um globinho e ela flutua pela atmosfera. Isso aí, para ser confundido com um disco voador e o pessoal achar que é um ET visitando a Terra, é um dois. Assim como tem esses fenômenos atmosféricos e vários que a gente está descobrindo só agora e está estudando em mais detalhes agora, tem os sprites que acontecem na alta atmosfera, que até outro dia o pessoal não conhecia, e tem uma série de coisas que a gente ainda não domina, né? Basta lembrar que em Marte, recentemente, faz uns anos apenas, eles descobriram nuvens numa altitude que eles achavam que era impossível, mas aí o satélite registrou e eles falaram, tem isso aqui. Claro que na atmosfera da Terra também tem fenômenos que a gente não conhece. Então, um objeto voador não identificado pode ser um fenômeno atmosférico, pode ser alguma coisa acontecendo no ar que não necessariamente tem a ver com um objeto físico, pode ser muitas coisas que hoje passeiam pelo nosso céu e nem sempre a gente identifica, desde balões meteorológicos até drones, todos esses veículos que estão circulando, não necessariamente a gente vai identificar. Às vezes, uma trilha de condensação, dependendo da inclinação do Sol, ela pode refletir a luz do Sol e criar um brilho maior e você estranha. Às vezes até o planeta Vênus, que tem um super brilho, e às vezes o pessoal confunde com algum objeto na atmosfera, né? Piloto, às vezes, tem essa confusão. Parece que é o farol de um avião na aproximação final, né? Quando ele acende o farol para descer no aeroporto, fica aquela luz brilhante. Às vezes Vênus se parece com isso. Então os caras precisam checar. Não, peraí, aquele ali é Vênus e tal. Nem sempre fazem essa identificação. Então tem uma série de fenômenos diferentes. E aí estamos listando os conhecidos. Certamente há os desconhecidos também, que impedem a gente de dar esse salto e falar, olha, se a gente não sabe o que é, então são extraterrestres. Entusiastas e a comunidade científica estão ansiosos pelas revelações que a NASA promete fazer este mês. A NASA trabalha de forma muito aberta, muito transparente nisso aí, e o relatório que eles vão fazer agora é um pouco diferente. É um relatório especificamente sobre esses objetos voadores não identificados, que agora eles resolvem chamar pela sigla UAP, justamente por causa da sigla UFO, né, a sigla UFO, já está muito desgastada, tem um estigma, então eles trocaram para o UAP, que seria fenômenos anômalos não identificados. É uma coisa tão absurdamente vaga que parece uma piada, mas enfim, é o que eles decidiram usar para não ter estigma nenhum, pode ser qualquer coisa. E aí o relatório deles vai ser composto por um painel de cientistas independentes, ou seja, não são funcionários da NASA, mas são pessoas recrutadas pela NASA na academia, para dar sugestões de como a NASA poderia estudar esses fenômenos, né? Então, quer dizer, se tem esses objetos aí que ninguém sabe muito bem o que aparecem de vez em quando, como que a NASA, que é uma agência que cuida do espaço, mas também cuida da atmosfera, né? Ela é aeroespacial, ela poderia contribuir com observações, com estratégias, para tentar desvendar o mistério desses fenômenos que a gente não sabe muito bem o que são. O diretor da Agência Aeroespacial Americana, Bill Nelson, citou a divulgação em um relatório com informações de possível vida extraterrestre, mas nada que indique contato imediato com alguma civilização avançada. Eu gosto muito de ouvir o Salvador Nogueira porque ele explica de uma maneira que deixa tudo muito atraente e curioso. E atrás dele tinha ali uma silhueta da Star Trek, que é a da Enterprise, né, do seriado Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então, por isso mesmo, eu saúdo o Pedro Palota, que também é um entusiasta do canal Space Orbit. Então, vida longa e próspera. Quem tem cabelos brancos como eu vai saber a referência. Pedro, obrigado pela tua presença. Muito bom estar aqui de novo. É sempre um prazer pra gente. Eu queria começar com essa imagem aqui, que eu tentei traduzir numa linguagem gráfica, o seguinte: qual é a dificuldade da gente encontrar vida no espaço, fora do planeta Terra, que é uma das perguntas que mais aguçam a ciência? Então, eu tentei, o Pedro me ajuda aqui se eu fui bem sucedido ou não,
Quer dizer, a gente tem aqui um telescópio na Terra que mira uma parte do cosmo. Quando chegam as informações, esse pedaço é gigantesco, mas ainda existe uma unidade muito maior que não foi olhada. É por isso que a gente não achou nada de muito interessante? Também. Assim, o universo é gigantesco e tem que saber onde procurar também. Então, tem lugares que não vão ter nenhuma chance de vida. Próximo a um buraco negro, ou algum evento galáctico de muita energia. Então, ali dificilmente vai ter alguma coisa. E quando você olha o universo mais profundo, ou seja, onde está ali a 10 bilhões de anos luz de distância, você vai ver coisas que já não existem mais também. Ou seja, você está vendo uma foto de 10 bilhões de anos atrás. Então, você tem que olhar coisas mais próximas, ou seja, na nossa galáxia ou nas cercanias do nosso sistema solar. E é muito difícil enxergar planetas. A gente hoje enxerga planetas com uma facilidade muito maior do que antigamente. Hoje a gente encontra vários, mas você tem que encontrar planetas que tenham sinais parecidos com a Terra, ou seja, sinais de temperatura, a posição dela em relação à estrela. Talvez água e oxigênio. Para poder justamente ter pelo menos a água, ainda é uma coisa relativamente rara em planetas no estado líquido. Assim, a gente não tem, na verdade, a gente tem noção de que essas coisas existem, mas a gente se prende aos dados que a gente coleta para poder ter ideia e fazer essas hipóteses da composição. Pedro, você estava falando de viagens e satélites e antenas que buscam esses elementos muito longe da Terra. A gente falava da NASA agora, a NASA teve um susto também essa semana, que foi perder o contato por algumas horas, mas a conexão já foi restabelecida com a Voyager 2. Que está no espaço, se eu não me engano, desde o final da década de 70. Isso. O Pedro me ajuda a explicar melhor. E agora, ela já entrou no chamado espaço interestelar. Isso. Parece nome de filme, mas não é só ficção, né? O que é esse espaço interestelar? Então, o espaço interestelar que a gente chama é uma área onde a influência do nosso Sol já não existe mais. Então, a gente tem uma região ali onde estava passando a Voyager, que é a heliopausa, e ela saiu dessa heliopausa. Então, como a gente sabe isso? Pelo campo magnético, que tem uma alteração. Que tem a ver com essa heliosfera. Isso, a heliosfera é essa região toda, né? E a heliopausa é justamente o finalzinho dela ali. Entendi. Até entrar no espaço interestelar. Então, a Voyager está voando desde o final da década de 70. Isso. Ela viaja a 55 mil quilômetros por hora numa medição a partir de um ponto fixo, que somos nós, a Terra, mas que para medidas espaciais é nada. É nada, é muito devagar ainda. E pode enviar dados até 2025. Ela está mandando sinais há mais de 40 anos para a gente. Pesa aí menos de 1 tonelada e já passou, né? Por Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Quer dizer, tanto a Voyager 2 como a Voyager 1 ajudaram a gente ter o chamado álbum de figurinha de todo o nosso sistema solar. O projeto Voyager, ele se aproveitou de um alinhamento muito específico dos planetas para poder fazer esse tour pelo sistema solar que a gente fala. Então, se não fosse esse alinhamento, eles não conseguiriam ter passado todos esses locais com essa facilidade. Inclusive, utilizou a passagem por esses planetas para ganhar impulso até para sair do sistema solar. É legal isso que o Pedro está falando, porque uma viagem entre duas cidades, você define quando você quiser, porque as cidades não mudam de lugar, né? Os planetas estão mudando de lugar. Então, o lançamento de uma nave não é quando a agência espacial quer, é quando dá. Quando você precisa de um alinhamento e vários outros fatores. Que é o que a gente chama de janela de lançamento. É o ponto ideal para você chegar onde você precisa. Então, a Voyager 2, em novembro de 2018, alcançou esse chamado espaço interestelar e está indo embora, né? A gente torce para que depois de 2025 ela continue mandando dados. O que é essa nuvem de Oort? A nuvem de Oort, ela é como se fosse uma esfera mesmo, de corpos gelados, muito frios, que fica na parte bem externa do sistema solar. Então, boa parte dos cometas que a gente conhece são oriundos dessa região. Então, eles acabam por alguma interação gravitacional escapando da nuvem de Oort e passam por dentro do nosso sistema solar. Entendi. Então, só que ela fica muito longe mesmo. Claro. Na velocidade da Voyager, essa nuvem de Oort está a 10 mil anos daqui. Ou seja, então, o astrônomo, antes de tudo, tem que ter paciência, né? E saber que ele está lidando com um objeto muito antigo. E é legal da Voyager que, assim, ela está fazendo essa missão. E por que deu toda essa tensão da perda da comunicação? Porque foi um erro de programação do posicionamento dela. Por sorte, não é por sorte, mas assim, por inteligência de quem programou, ela tem um código de resetar a posição da antena dela automaticamente. Então, o que eles sabem hoje?
Eles sabem que ela está lá, ok, mas o dado é muito fraco, é ínfimo que chega para poder pegar esses dados, trabalhar esses dados. É como se fosse uma pedrinha no lago. Joga a pedrinha, sabe que está lá. Okay. Mas o que foi jogado ali, então a gente não sabe ainda. Então eles vão ter que esperar até outubro para poder ver se não teve perda total. Pedro Pallotta, do Space Orbit, muito obrigado, canal da internet. Muito obrigado pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Em 1 milhão de anos de ida e volta aqui, acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Opa, tomara. Vou pedir para você ficar aqui, porque eu vou voltar para o nosso ambiente terráqueo para falar do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições de 2020. O republicano enfrenta 3 acusações de conspiração e uma obstrução por crimes envolvendo atos de quando ele ainda estava na presidência. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente será julgado por tentar destruir o sistema democrático. E Trump não é apenas isso, como também é o favorito para disputar as próximas eleições presidenciais pelo Partido Republicano. A mais recente acusação detalha a suposta conspiração, considerada clara e assustadora, do ex-presidente para continuar no poder, e é ainda mais grave que as anteriores, já que atinge diretamente a Constituição americana. O procurador especial dos Estados Unidos, Jack Smith, que apresentou a acusação criminal, comentou a invasão ao Capitólio em 2021. A invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, foi um ataque sem precedentes à sede da democracia americana. É descrito na acusação. Foi alimentado por mentiras. Mentiras do réu destinadas a obstruir uma função fundamental do governo dos Estados Unidos, o processo nacional de cobrança, apurando e certificando os resultados das eleições presidenciais. Os homens e mulheres da aplicação da lei que defenderam o Capitólio dos Estados Unidos da América em 6 de janeiro são heróis. Eles são patriotas e são os melhores de nós. Eles não apenas defenderam um prédio ou as pessoas abrigadas nele. Eles colocaram suas vidas em risco para defender quem somos como país e como povo. Eles defenderam as próprias instituições e princípios que definem os Estados Unidos. Trump já compareceu ao Tribunal de Washington e se declarou inocente, como fez das outras vezes em que foi indiciado. Da primeira vez, por fraude fiscal depois de pagar uma atriz pornô para comprar o silêncio dela, e da segunda, por ter colocado em risco a segurança nacional com a gestão negligente de documentos confidenciais. Mesmo com os processos, Trump não perdeu a confiança dos apoiadores, que recriminaram as acusações depois do anúncio. A resposta do republicano foi tentar converter a situação a seu favor. Na plataforma Truth Social, o ex-presidente afirmou que a imputação revelou ao mundo a corrupção, o escândalo e o fracasso ocorridos nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, período em que o sucessor de Trump, Joe Biden, esteve na presidência. Mas o republicano também foi criticado por antigos aliados, como é o caso de Mike Pence, vice-presidente americano durante o mandato de Trump. Após a acusação, Pence afirmou que qualquer um que se coloque acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos. Independentemente da acusação, quero que o povo americano saiba que não tinha o direito de anular a eleição. Então, naquele dia, o presidente Trump me pediu para colocá-lo sobre a Constituição, mas escolhi a Constituição e sempre o farei. Eu realmente acredito que qualquer pessoa que se coloque acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos. E qualquer pessoa que peça a outra que se coloque acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos novamente. Apesar das controvérsias, Trump conta com o amplo apoio do partido. Ele mantém grande vantagem em relação ao rival mais próximo, Ron DeSantis, para a vaga republicana nas próximas eleições. Inclusive, a vantagem é no próprio estado em que DeSantis é governador, a Flórida. Uma sondagem com 900 eleitores indica que Trump teria 54% dos votos contra 37% de DeSantis. Ainda não se sabe como o julgamento vai impactar a candidatura de Trump. Ele já gastou milhões de dólares com advogados, quase esgotando os fundos de campanha. Em 6 meses, foram arrecadados mais de 54 milhões de dólares, muito mais do que o acumulado pelos concorrentes.
Bom, vocês entenderam o antagonismo da situação. De um lado, um ex-presidente que está em plena campanha de uma nova tentativa de eleição, que já foi indiciado 3 vezes. Um dos crimes, conspirar contra o país e contra a Constituição que ele já jurou e quer jurar proteger mais uma vez. E mesmo assim, ele lidera as intenções de voto entre aqueles que estão no mesmo partido. Muito difícil de entender isso claramente, então por isso que eu vou pedir ajuda do Lucas de Souza Martins, analista e mestre em História dos Estados Unidos. E eu sei que o Lucas tem entre os seus objetos de estudo a história dos presidentes dos Estados Unidos. Lucas, muito boa noite e muito boa sorte para você, que vai ter que entender o que foi a marca Trump na história dos presidentes dos Estados Unidos. Me conta uma coisa, o que explica essa dicotomia? Um ex-presidente que está sendo acusado de ter prejudicado o próprio país, ao qual ele promete voltar a defender num futuro bem próximo. Oi, Favale, boa noite para você, para toda a audiência da PAN. Situação complicada realmente de se explicar, mas a grande dimensão desta nova acusação formal contra o ex-presidente tem a ver também com a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre se orgulharão e se orgulham pelo fato de serem os criadores daquilo que nós chamamos de democracia, república. A instituição de um presidente, por exemplo, é uma criação genuinamente americana. George Washington precisou criar quais eram as atribuições, as responsabilidades de um presidente que eram completamente diferentes de um imperador, de um rei europeu. E por isso que essa acusação ela tem um barulho um pouco mais intenso, porque ataca diretamente com relação ao conceito que os americanos criaram a respeito da democracia. Quando você tem um ex-presidente que agora é acusado de atacar a democracia, atacar o resultado de uma eleição a presidente, isso, logicamente, uma vez que a história americana mostra que a democracia é uma criação deste país, essa acusação vai ter um impacto maior, um impacto muito mais incisivo naquilo que existe com relação à discussão sobre o que é a política dentro dos Estados Unidos. Lucas, claro que nós estamos falando de uma eleição que só vai acontecer na primeira terça-feira de novembro do ano que vem. E a formalização dos candidatos é em agosto. Então agora a estrutura é de pré-campanha. A gente tem aí um ano de pré-campanha. Mas o cenário já aponta que os democratas vão insistir na reeleição de Joe Biden e os números são muito, mas muito favoráveis a Donald Trump. 54% da preferência entre os republicanos. Você acha que o republicano, ele tá com uma faca de 2 gumes na mão? Estou dizendo a estrutura do partido. De um lado, um candidato que é franco favorito, tem chances reais de voltar à Casa Branca. Do outro lado, é um personagem barulhento, pode deixar algumas manchas na história dos republicanos. Quem vai ser o fiel da balança? Os republicanos vão optar por ter na sua história aí um risco de mancha por causa do Trump, que já foi empichado 2 vezes, né? Mas eles vão pagar esse preço para tentar voltar à Casa Branca? O que a sua bola de cristal diz? É difícil de prever, mas o fato é que hoje os republicanos sinalizam com muita clareza dentro do partido que Donald Trump será o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Hoje, por mais que surjam acusações formalizadas contra o ex-presidente, ele continua e continuará reinando muito tranquilamente nas pesquisas de opinião dentro da primária republicana. Hoje ele já tem mais de 25%, mais de 30% à frente do seu principal concorrente, que é o governador da Flórida, o DeSantis. E o próprio DeSantis já se manifestou, inclusive, dizendo que os ataques contra Trump são, na verdade, ataques contra a liberdade de expressão. É o mesmo tipo de discurso que tem o Donald Trump nesse momento. Então você vê que até os seus concorrentes mais relevantes, mais competitivos, estão favoráveis ao discurso que o ex-presidente vem reverberando em meio aos seus eleitores. O Mike Pence hoje, por mais que ele seja um crítico com relação à candidatura do ex-presidente Donald Trump, ele não tem uma força eleitoral que tem DeSantis ou mesmo o próprio Donald Trump. Por isso que a bola de cristal, nem é necessário, na verdade, uma bola de cristal para dizer que o candidato dos republicanos em 2024 será, sim,
Donald Trump, a não ser que ocorra algo que realmente mude todo o percurso da candidatura republicana, algo pessoal com relação ao Donald Trump, mas se for da vontade dele, por mais que ele seja acusado, por mais que ele seja condenado, ele será sim o candidato republicano à eleição de 2024. Diante de tudo isso que o Lucas explicou, Lucas, vou te pedir um favor, que é deixe o seu celular sempre perto, ligado, porque quando menos você me esperar, eu te ligo de volta para a gente voltar a conversar sobre a eleição americana, Donald Trump. A eleição acontece só em novembro do ano que vem, temos muito a debater até lá. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Prazer sempre, Favale, um abraço a você e também à audiência. Até breve, tchau, tchau. Bom, gente, a Unesco anunciou nesta semana que pode incluir a cidade de Veneza na lista de patrimônios mundiais em perigo. A região tem dificuldades para lidar com as mudanças climáticas e principalmente o enorme fluxo de turistas. O editor de internacional Fabrício Naitsky conta pra gente. Um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, a cidade de Veneza, na Itália, enfrenta um grande dilema. O número de visitantes, que vem se reaproximando dos valores do período pré-pandemia, tem se tornado insustentável para a capacidade local e ameaçado o status da Sereníssima. Estimativas apontam que entre 20 a 30 milhões de turistas passam por Veneza todos os anos. Só em 2022, 3,2 milhões pernoitaram no centro histórico, sem contar os visitantes que passaram pela cidade apenas durante o dia. Neste ano, durante a alta temporada no verão, a situação não tem sido diferente. Os principais pontos da cidade são tomados por turistas todos os dias, superlotando as ruas em um movimento considerado como predatório pelos moradores. Concordo que precisamos de uma restrição de turistas, porque Veneza está insuportável, especialmente para os venezianos que ainda moram aqui. Tem muitos turistas, mas são turistas que não servem para nada. Eles chegam de manhã e vão embora à noite. Tudo que eles deixam para a cidade é lixo, eles não deixam mais nada. Além do turismo em massa, as mudanças climáticas também têm impacto no dia a dia veneziano. Atualmente, dos cerca de 250 mil habitantes, pouco menos de 50 mil vivem no centro histórico. Quase 177 mil vivem no continente, na chamada Terra-Ferma, e outros 26 mil nas outras ilhas da Lagoa. A situação fez com que a Unesco, o órgão das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência, entrasse em alerta. A organização anunciou que pode incluir Veneza na lista de patrimônios mundiais em perigo por conta dos problemas na área. A nomeação, que deve ser votada em setembro, pode colocar a cidade no mesmo patamar de diversos locais marcados por guerra e violência, como o centro histórico de Odessa, na Ucrânia, e diversas localidades na Síria e no Iraque. Nos últimos anos, a prefeitura buscou implementar medidas para frear a degradação. Em 2021, sob risco de entrar na lista considerada infame, navios de cruzeiro foram impedidos de atracar no porto no centro histórico e navegar pelo Grande Canal, e passaram a utilizar o Porto Industrial de Marghera. O governo municipal também chegou a criar uma espécie de pedágio para turistas. Os valores deveriam variar entre 3 euros por dia na baixa temporada e 10 euros na alta temporada. O projeto, porém, foi adiado e nunca entrou em vigor. Para os especialistas internacionais, incluindo a Unesco, as ações não são suficientes para reduzir os impactos enfrentados e vieram tarde demais. Segundo a própria agência, um dos principais problemas é a ausência de uma visão estratégica comum global, que pode fazer a dominante Sereníssima dar seus últimos suspiros no cenário mundial. Eu quero encerrar o programa de hoje agradecendo a ajuda das editoras Malu Bacarin e Roberta Pasqualin, que são fundamentais para o sucesso aqui do nosso programa, e quero agradecer também a sua audiência. E fica aqui o meu compromisso de voltar na semana que vem. Até mais, tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.